Abertura. Sequência de imagens. Cadeirante atravessa a rua. Pessoa cega caminha com bengala. Mulher joga futevôlei na praia. Criança com síndrome de Down brinca. Olhar de uma mulher negra. No centro, repórter Justiça Especial Inclusão. Olá, seja bem-vindo ao Repórter Repórter Leonardo Justiça. Ferreira. Você deve ter notado que a vinheta do programa está um pouco diferente. Temos novidades. É isso mesmo, Renata Teodoro? Isso mesmo, Léo. A partir de hoje, nós vamos exibir uma série bem especial sobre inclusão. Preparamos 12 programas para mostrar Repórter os Renata desafios, Teodoro. os direitos e a realidade que muita gente enfrenta para ter voz e oportunidade. No primeiro programa da série, vamos falar sobre sexismo no esporte. Desigualdade salarial, preconceito, assédio. Em alguns países, como no Afeganistão, mulheres são proibidas de jogar futebol. Pois é, gente, e acreditem, no Brasil algumas modalidades também foram proibidas por lei, por não serem consideradas adequadas para as mulheres. Eu sou Leonardo Ferreira. Eu sou Renata Teodoro. O Repórter Justiça já está no ar. Sequência de imagens. Mulheres praticam diversas modalidades esportivas. Eita mulherada que sua camisa dentro e fora de campo, independentemente da idade. Mulher idosa levanta halteres sentada. Seja por hobby ou profissão, as mulheres buscam cada vez mais espaço no esporte. E nesse universo das modalidades, há muitas atletas que inspiram, como a Larissa, de 11 anos, ou melhor, Larigol. Desde pequena, muito preconceito. No meio de uma praça, Larissa chuta a bola diversas vezes para cima e sempre ela cai nos pés dela. São embaixadinhas. Larissa está de camiseta, short e chuteiras. Bola no pé, persistência e uma pitada de criatividade. Tudo é motivo para bater uma bolinha. Larissa faz embaixadinhas com rolo de papel higiênico. A paixão pelo futebol e a escolha de ser atleta custaram caro. O preconceito bateu na porta da pequena pernambucana, que ouviu muita bobagem por aí. Que a gente parece um menino Larigol, jogando, atleta. que a gente não pode jogar porque é menina, que a gente é fraca por ser menina, e essas coisas. Nova, talentosa e cheia de coragem. Lari enfrentou o preconceito de cabeça erguida e usou as redes sociais para desabafar. Eu quero ser jogadora e é você, o que eu quiser ser é você. O que importa? Eu gosto de usar roupa assim. Minha mãe deixou, eu vou usar. É meu gosto, não é o gosto de vocês. Vocês podem criticar, falar, eu subi em casa chorando. Pô, beleza, mas não chorando de tristeza, chorando de raiva. Eu não vou desistir, não. E não é que deu resultado? O vídeo viralizou e Larigol realizou o sonho de conhecer a maior artilheira da história da seleção brasileira, entre homens e mulheres. Aqui, essa camisa que eu ganhei da Marta, autografada, com o nome dela atrás. Para o futebol de mulheres, visibilidade é uma Giovana palavra-chave. Capucin E a Silva, Marta historiadora. trouxe isso como ninguém tinha trazido antes. E aí, esse fato dela ser a maior artilheira de seleções, seja no masculino, seja no feminino, coroa essa importância dela para a modalidade. A gente vê tanta camisa da Fábio seleção do Eon, Neymar, coordenador de Ciências do Sociais e Gabigol, Humanas da mas Unesco muitas no vezes, Brasil. se você for procurar uma camisa da Marta, por exemplo, você vai ter muita dificuldade de achar. Então, a gente quer democratizar esse acesso, né, que mulheres possam ingressar mais em carreiras esportivas e possam ocupar seus espaços. E quando um sonho se realiza, nasce outro. E eu quero jogar na seleção brasileira e ia mostrar meu máximo lá, para que todas as pessoas que fazem preconceito verem que a gente pode. Fotos em sequência. Mulher usa camisa de futebol. Ela e outra mulher olham para a câmera. A força do esporte ultrapassa fronteiras e transforma vidas. Mulher com véu ensina basquete a meninas. Khalida Popal, 34 anos, ex-capitã do primeiro time de futebol feminino do Afeganistão, criado em 2007. Por lá, a prática do esporte ainda é tida como um ato político de enfrentamento ao regime talibã. Khalida e outras atletas passaram a ser perseguidas e ameaçadas por extremistas. Para a própria segurança e a da família, teve de deixar o país. Khalida Popal, atleta. Eu deixei o Afeganistão em 2011 por causa dos desafios enfrentados. Eu tive que proteger Narração, a minha Marcela voz Luiza. e proteger a minha vida. Foi por isso que eu deixei o meu país. E a razão por trás disso, claro,
foi o meu ativismo pelo esporte, usando a minha voz pelos direitos da mulher em meu país. Khálida é refugiada na Dinamarca, onde trabalha como coordenadora do departamento comercial de um clube da primeira divisão. Hoje, ela tem a liberdade que sempre sonhou, só que, por outro lado, está longe de casa, da família e dos amigos. Eu adoraria se um dia o país tivesse alguma segurança e eu tivesse alguma proteção. Eu gostaria de voltar para o meu país e eu espero que as mulheres elas sejam fortes, pacientes, tenham autoconfiança, elas desfrutem da liberdade de voltar à sua comunidade, à sociedade e ao país. Nenhum lugar é mais bonito do que estar em casa, e nós não estamos em casa. Inadmissível, né? Em pleno século XXI, a gente ter diferenças de tratamentos entre homens e mulheres no campo do esporte. Inadmissível, mas é a realidade. Enquanto as mulheres buscam espaço, voz e igualdade no esporte, muitas atletas de alto rendimento ainda precisam provar a capacidade. Teve uma chinesa que nadou uma parcial mais rápida que o masculino. E aí fizeram todo um dossiê para descobrir se ela estava ou não fazendo uso de alguma substância proibida, né, pela VADA, pela agência antidoping. E a conclusão foi que na China eles dão o mesmo treinamento para os homens e para as mulheres, por isso que elas tinham esse desempenho tão acima da média. Muita gente não sabe, mas no Brasil as mulheres passaram mais de 40 anos proibidas de jogar futebol e outros esportes, por um decreto-lei de 1941. Decreto-lei 3199, artigo 54. A justificativa era de que a modalidade ia contra a natureza das mulheres. Em 1983, o futebol feminino foi regulamentado. Depois de quase 4 décadas dessa conquista, o reflexo da proibição ainda está dentro de campo. As matérias de jornal da época Maurício Veiga, diziam que o pé feminino, o pé da mulher, não era feito para calçar chuteiras. Portanto, você tinha ali exatamente um preconceito que não era nem velado, era direto mesmo, dizendo, olha, mulher não pode jogar futebol porque isso não condiz com a natureza da Seleção feminina. Brasileira de Futebol Feminino. Imagem CBF. O reflexo é de um retrocesso da modalidade, porque Nayeli acaba Albuquerque, o futebol presidente feminino do Minas hoje em Brasília dia Futebol Feminino. Tem mais uma valorização, mas com essa proibição nós perdemos muitos anos para que a modalidade pudesse ser mais reconhecida. A equipe de futebol feminino se alonga no treino. Preparador chuta a bola ao gol. As goleiras agarram. Essa é a trilha sonora da vida da Nayeli, a responsável por essa mulherada estar aqui hoje treinando em um time profissional. Mas no começo foi prova de resistência. Quando nós começamos, na verdade, a gente tinha nem uniforme para jogar. O primeiro uniforme nosso em 2012, que foi o Campeonato Candango que nós disputamos, nós jogamos com o uniforme aqui do clube, do Minas Brasília Tênis Clube, do masculino, que eu cheguei e falei assim, eu preciso do uniforme emprestado, empresta o uniforme do time dos sócios que tem aqui, né? Eles emprestaram, então assim, a gente não tinha nem uniforme, foi muito difícil. A caminhada foi muito longa. Luta, determinação, foco. Aos poucos o time ganhou estrutura e atletas com domínio da bola. Hoje o clube tem quase 100 jogadoras e coleciona títulos importantes, como o da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Para a gente foi extraordinário porque abriu portas para que Brasília fosse vista, nós revelamos muitos atletas para a seleção brasileira. E assim, realização de sonho, assim, mostra que nós estamos fazendo um trabalho bem feito. Hoje realmente nós somos um time profissional, estamos nas competições mais importantes, né, em cenário nacional. Treinos intensos, sem colher de chá. Mesma cobrança que se tem nos times profissionais masculinos. Davi Rodrigues, técnico do Minas Brasília Futebol Feminino. É uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, são times profissionais, a cobrança é a mesma, o nível de pressão é o mesmo, só são mulheres. Esse sorriso no rosto da goleira Karen tem um motivo especial. Recebi uma ligação da Nayeli, né? Karen Xavier, goleira. Domingo à noite, falando assim, minha goleira, tenho uma notícia para te dar. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Ela falou assim, você acabou de ser convocada pela seleção brasileira. Eu falei, nossa senhora, o que é isso?
Falei, é mentira. Ela falou, é verdade, acabei de receber o ofício e você foi convocada. Ah, eu não sabia mais nem o que respondia para ela, só sabia agradecer e só queria ligar para meus pais, avisar, dar a notícia. E assim, é sensacional, porque é um reconhecimento, né? Um reconhecimento do trabalho, da dedicação, do esforço. E assim, é bom para você estimular outras meninas a sonharem, né? Jogadoras correm pelo gramado. Goleira defende. Qual é o seu sonho? Meu sonho é jogar uma Libertadores pelo Minas Brasília. Para que a gente possa, de fato, ter um novo olhar para a relação entre as mulheres e o esporte, a gente precisa que as mulheres estejam ocupando os espaços esportivos em todas as suas dimensões. Mulheres comentando, mulheres narrando, mulheres torcendo, e que elas deixem de ser vistas como estranhos no ninho, que elas deixem de ser vistas como pessoas que estão ali só para falar que tem uma mulher ali, e que elas sejam enxergadas como pessoas legítimas ocupando esse espaço. Você se vê fazendo outra coisa? Hoje eu sou muito feliz, né, realizada, pois o Minas Brasília me deu a oportunidade de fazer faculdade. Atleta. Em breve, né, vou me formar em fisioterapia. Então, eu me vejo e não me vejo. Eu me vejo futuramente sendo uma fisioterapeuta, né, atuando na minha área. Só que hoje eu só penso em jogar futebol. Rayane treina com a equipe. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra atletas da luta livre e do handball que, além da busca por mais espaço nas modalidades, exigem respeito por serem mulheres. A gente volta já. Vinheta de transição. Estamos apresentando Repórter Justiça Especial Inclusão. Vinheta de transição. Voltamos a apresentar Repórter Justiça Especial Inclusão. Sequência de fotos e imagens. Mulher em treino e competições de luta olímpica estilo livre. Uma luta livre, mas que ainda enfrenta desafios na busca por igualdade. O wrestling é uma modalidade dividida em dois estilos, estilo livre e estilo greco-romana. A greco-romana é a mais antiga. Aline Silva, atleta. E para manter a tradição machista de uma época que a mulher não podia entrar nem no ginásio para assistir e, portanto, não praticava a greco-romana das épocas antigas, até os dias de hoje nós somos proibidas. O sentimento da atleta se reduz a uma só palavra: revolta. E também se estende a outro problema dentro de ringue, que é a categoria de pesos. Para homens, a mais alta é de 130 quilos, já para as mulheres, 76. Eu tive que passar por várias desidratações rigorosíssimas, sabe? Tipo, perder 6 quilos em um dia, perder 10 quilos na semana, para poder me enquadrar nessa categoria de peso que eles exigem da gente. Porque eu sou alta e sou pesada. Meu peso normal, assim, se eu deixar treinando, né, sem fazer uma dieta muito rigorosa, vai para 81, 82 quilos. Então, teve uma época que o máximo era 72 quilos, não era 76 como é hoje. Eu tirava 10 quilos para lutar. Além de colecionar medalhas de jogos mundiais, pan-americanos e ter participado de 2 Olimpíadas, Aline também é vice-presidente da Confederação Nacional de Wrestling e fundou o projeto social Me Empodera, onde ensina luta livre em inglês para crianças e adolescentes. É engraçado que quando a gente começa a fazer triagem, a gente está em Cubatão, né? A gente atende lá em Cubatão. Triagem para pensar as escolas que a gente quer atender, eu sempre procuro as mais terríveis. Quais são as escolas que estão com maior dificuldade, mais desestruturadas que tem, é para lá que a gente tem que ir, sabe? As professoras do Empodera ficam doidas, que elas sabem que o desafio vai ser gigante, mas também depois vale muito a pena, assim, é muito gratificante. Aline e diversas crianças dançam e cantam em tatame. O Instituto de Pesquisa Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, divulgou uma pesquisa no ano passado sobre equidade de gênero nos esportes e mostrou que ainda há diversas barreiras na formação de mulheres esportistas, mas que a situação tem melhorado nos últimos 4 anos devido à projeção de figuras públicas e maior cobertura de eventos esportivos femininos também. Eu vou conversar agora com a coordenadora-geral da Secretaria de Transparência do Instituto. Laura, quais são as principais queixas levantadas por essas atletas? As entrevistadas citaram que mulheres são menos incentivadas a ingressar no coordenadora da Secretaria de Transparência do Instituto Data Senado. E que muitas vezes são consideradas menos competitivas, mais frágeis que os homens. Em quadra poliesportiva, mulheres jogam handball. Em ataque, elas arremessam bolas ao gol.
o esporte masculino tem mais imprensa. Denise Rodrigues de Souza, professora da Secretaria de Educação do DF. Tudo isso, mas a gente está sempre lutando e eu tenho visto que ultimamente está melhorando um pouco em relação ao feminino, né? A gente ainda tem que lutar muito. A gente vê a Marta aí no futebol, né? Sempre lutando com essa pauta do feminino. Mas é bem difícil mesmo, assim, a gente tem que... Só que a gente não pode desistir, né? Porque é uma paixão e eu acho que a gente faz muito pelo amor ao esporte. Então a gente tem que levar essa bandeira para frente. Elas não jogam profissionalmente, mesmo assim, por aqui o esporte é levado a sério. Em 2021, esse time do Distrito Federal, Aruque, foi campeão mundial do Handball Master feminino. Uma realização, né? Essas atletas Master Leninha agora, Santos, professora da Secretaria de Educação do DF. Anos, né? Desde os 13, 14 anos que a gente pratica o handball. Então, assim, Brasília nunca teve uma visibilidade, mas a gente sempre teve no cenário nacional. Então, chegar no Mundial, primeiro como convidadas e jogar contra equipes de escolas europeias, para nós foi uma realização, né? E sermos campeãs, então, foi a realização de um sonho. Denise levou o título de melhor goleira. E como se não bastasse uma, foram 2 dessas premiações. É resultado de muita dedicação, né? De anos e anos treinando. E aí, graças a Deus, eu consegui esse prêmio. Eu fiquei muito feliz. E aí lá em Catalão também ganhei melhor goleira do campeonato. Então eu estou com 2 prêmios de melhor goleira. Um na Croácia e um em Catalão, que foi da região Centro-Oeste e Nordeste. Muitas dessas mulheres jogam há mais de 25 anos juntas e a maioria é mãe e também trabalha fora de casa, ou seja, tem que lidar com muitas questões para poderem estar aqui jogando na quadra e fazendo o que amam. O problema é que também precisam enfrentar o preconceito por serem atletas e mulheres. O que a gente sente muitas das vezes é assim, nossa, elas são mães, elas deixam a família e vêm jogar. A discriminação é nesse sentido, né? O homem pode, né, sair de noite e jogar e treinar. A mulher, nossa, mas você saiu e com quem ficou os filhos? É a primeira coisa que eles perguntam, né? Às vezes a gente deixa o filho, quando eles eram mais novos, Alessandra da Silva Ceilão, professora da Secretaria de Educação do DF. Né? Então a gente estava nesse meio fazendo tentando fazer isso quando não tinha ninguém para cuidar, a gente tinha que levar. Então tinha que ir com a gente. Aí às vezes você acha que a pessoa, né, pode estar lá falando assim, poxa vida, tá levando, não vai largar, não vai deixar de treinar para poder olhar o filho. Mas é uma opção, para a gente é sério, então precisava do treino, precisava levar a criança, então a gente orienta a ficar quieto e a gente vai para a quadra. Mais ou menos assim. Time feminino de handball faz passes e arremessa bolas. Em Sorocaba, interior de São Paulo, 2 árbitros foram afastados pela Confederação Brasileira de Handball por terem feito comentários preconceituosos e pejorativos contra as jogadoras e o técnico do time feminino de Araraquara. Rapaz, esse Robson tem uma cara de cara bêbado, um cara ceboso, né? Nossa, eu lembro desse cara jogando, velho. Era um almoço jogando. Essa vez é gostosinho, né? Tá engordadinho ainda aí. Eu ainda? Tá com menino esquisito, né? Menino esquisito? Você vê na pandemia, cara, umas meninas que eram magrinhas, estavam vendo assim, mano, as meninas tá assim, ó. Falei, o que aconteceu? Tava vendo as meninas no Centro Olímpico ali, ó, que até o ano retrasado as meninas eram magrinhas, velho. Com relação... Felipe Rego Barros, presidente da Confederação Brasileira de Handball. A Confederação tomou medidas imediatas, tão logo soube do evento, tão logo soube da publicação e divulgação desses vídeos. Nós suspendemos os árbitros da competição, nós afastamos os 2 árbitros do quadro de arbitragem da Confederação Brasileira até a decisão final da Justiça Desportiva. Escalamos o delegado da competição e principalmente a presidente do Comitê das Mulheres da CBHB, a professora Lucília Viana, para acompanhar para e passo todo o desenrolar deste evento reprovado. No próximo bloco, você vai conhecer a história de outra árbitra, mas ao contrário do que a gente acabou de ver, ela foi quem sofreu preconceito dentro de quadra. Foi também a primeira brasileira a apitar um jogo masculino de basquete numa Olimpíada. Não sai daí, a gente volta já. Vinheta de transição. Estamos apresentando Repórter Justiça Especial Inclusão.
Vinheta de transição. Voltamos a apresentar Repórter Justiça Especial Inclusão. Sequência de fotos. A árbitra apita partidas de basquete. Quando eu comecei a arbitrar, Andréia Regina tinha da Silva, muito preconceito tanto dos jogadores quanto dos árbitros, né, os homens. Quando eu estava no jogo e apitava uma falta clara, uma falta que o jogador fez e ele reclamava, o técnico reclamava, não aceitavam. Quando era um árbitro homem marcando uma falta semelhante, eles até levantavam as mãos, né, tipo assumindo, eu fiz a falta mesmo. Então eu tive bastante resistência dentro da quadra quando eu iniciei. Mas isso não me limitou, pelo contrário, eu fiz disso como uma motivação. Andréia foi a primeira brasileira a apitar um jogo masculino de basquete numa Olimpíada. Foi também a primeira mulher no mundo a ter a chamada licença Black, que autoriza a apitar qualquer partida da Federação Internacional de Basquetebol. Já são mais de 2 décadas de experiência em quadra e, para ser respeitada, no começo, Andréia precisou ter pulso firme. Às vezes eu tinha que dar falta técnica, antidesportiva ou até mesmo desqualificar, que a desqualificante é você tirar o atleta do jogo, né? Mandar ele para o vestiário, enfim. E eu era conhecida como uma árbitra que dava muito falta técnicas, né? Muitas faltas técnicas. E eu precisei fazer isso porque depois que eu comecei a entrar nos jogos, os jogadores, aquela árbitra é brava, então vamos jogar, não vamos criar problema. Isso no início me ajudou muito. Hoje eu já não faço mais, é muito difícil dar uma falta técnica. Hoje com a experiência eu já converso mais, eu falo, olha, você já está passando do limite, dá uma segurada aí, porque não está sendo legal para você, não vai ser legal para mim, então já está na hora de parar. Por trás das quadras, outras mulheres encaram o mesmo desafio. Ocupar cargos esportivos e concorrer de igual para igual com homens é um processo que exige muita dedicação. Olá, fãs de esportes. Estamos chegando para mais uma rodada do Campeonato Italiano de Futebol Feminino que você acompanha aqui nos canais esportivos da Disney. Hoje nós teremos Inter de Milão e Roma ao vivo para você em todo o Brasil. Toda narração que a gente faz é um desafio. Luciana Mariano, narradora esportiva. Quando a gente faz futebol feminino, não. Quando a gente faz futebol, é muito interessante isso. Porque quando a gente faz futebol feminino, ninguém xinga. Nas redes sociais, em lugar nenhum. Mas quando o futebol é masculino, é como se a gente estivesse invadindo um espaço que não é nosso, sabe? E aí os haters caem matando mesmo. Em certo momento da vida profissional, já como narradora esportiva, o mercado se fechou para Luciana. Foi quando ela precisou ir para outras áreas do jornalismo. A oportunidade só voltou a bater na porta em meados de 2015. Ainda assim, não teve como recuperar o tempo perdido. Ao mesmo tempo que me entristece, né, o fato de que um cara que tem o mesmo tempo de carreira que eu está hoje completamente estabelecido e eu não, me deixa feliz saber que eu não vou morrer sem ter retomado esse caminho. Obrigada, meus comentaristas, viu, pelo trabalho, gente. Obrigada. Como eu disse, meu trabalho só tem sentido com vocês. Obrigada mesmo. Mulheres que buscam espaço e igualdade salarial. Eu imagino que eu ganhe a mesma coisa que um cara ganha para fazer um jogo. A diferença é que a demanda por esse cara é muito maior. As oportunidades que ele vai ter profissionalmente são muito maiores. E a experiência, isso é uma coisa da qual eu me toquei só agora, a experiência dele é levada em consideração, a minha aparentemente não, por muitas vezes. Discussão antiga e ao mesmo tempo tão atual. A legislação trabalhista brasileira prevê o pagamento do mesmo salário se a função for a mesma, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Existe uma regra, e aí você aplica a própria CLT, Maurício Veiga, o artigo 461, que prevê ali a impossibilidade de discriminação, né, salarial em razão do sexo. Consequentemente, eu chego nesse ponto da minha carreira sem ter 10% do que os caras que têm o meu tempo de carreira têm. Então, isso é uma coisa que me incomoda, sim. Evidentemente que você pode ter situações que aí vão para um âmbito mais subjetivo. Né? Às vezes, uma maior experiência de um narrador desportivo que justifica, não é mesmo, às vezes, um salário maior do que uma narradora. Sequência de imagens. Mulheres treinam e praticam beach tênis.
Duas duplas separadas por uma rede acertam bolinha com raquete para que ela caia na quadra adversária. Enquanto elas batalham por mais igualdade no esporte, tem muita gente aí com o pé na areia e raquete na mão. Na pandemia do coronavírus, o beach tênis virou febre em várias cidades do país e as mulheres dominaram as quadras. Eu acho que é transformador. Daniela Marques eu acho Brito, que agora empresária. A gente inverteu os papéis. Eu acho que o papai fica em casa com as crianças enquanto a mamãe está jogando beach tênis. E isso é uma revolução. Dani sempre foi tenista, morou durante 6 anos na Califórnia, voltou recentemente para o Brasil e montou essa escola de beach tênis em Brasília, onde a maioria dos alunos são mulheres. No tênis, eu vivi uma realidade bastante machista enquanto tenista, né? Eu não competi profissionalmente, então eu não entrava numa categoria feminina. Eu era amadora, assim como sou no beach tênis. E de repente você entra num esporte que é o inverso, que 70% é mulher. Você vê das nossas alunas, por exemplo, elas que trazem os maridos para fazer uma atividade junto. Eu não ia perder a oportunidade de praticar um pouco de beach tênis. Renata Acho Teodoro, o esporte Brasília DF. muito bacana. E quem vai me ajudar é a Dani. Ela não é professora, ela é atleta, mas se colocou à disposição a me dar essa aulinha, né, Dani? Já aprendi aqui os fundamentos básicos do esporte, que é a empunhadura, a forma como segurar a raquete e a posição inicial. Então, vamos, Dani? É isso, vamos lá. Então, a mão dominante, que é a mão esquerda, já que nós somos destras, desceu a mão direita até o finalzinho do cabo, sobra a mão e não sobra a raquete, posição de gatilho, base semiflexionada. Agora a gente vai aprender o voleio de direita e o voleio de esquerda, tá? Cruzou, abriu a mãozinha aqui, cruzou a perna, pá, bateu na raquete. Voltou para a posição inicial, virou punho para a esquerda, cruzou a base. É isso, ela tá pronta! Vamos! Bora! Vamos! Delícia de esporte e não é difícil de aprender, falo por experiência própria e a Lu tá aí para comprovar. Foi um esporte com o qual eu me identifiquei muito. E assim, essa questão que falam que Luciana é até Costa, repetitivo, servidora né? pública. Porque todo mundo fala que o beach tênis é muito democrático, mas é a mais pura verdade, assim, é a realidade. Você acha que você não é bom em nenhum esporte, que você não vai conseguir, né, pegar as bolinhas, segurar a raquete direito e fazer nada certo, e o beach tênis, ele é muito inclusivo nesse aspecto. Ela não está na quadra jogando porque está com o ombro machucado, mas não perde uma só aula. O esporte deu uma reviravolta na vida dela e da família também. Agora não é só o maridão que sai de casa para se exercitar. Ele vai pro futebol sábado e eu venho pro beach tênis domingo. Daí sábado eu fico com os meninos, ele joga futebol, domingo ele fica com os meninos, eu jogo beach tênis. A modalidade é uma das que mais crescem no mundo, porque é democrática, pode ser praticada em todas as idades, queima uma caloria danada e, de quebra, é também uma boa oportunidade para fazer novas amizades. O que a gente escuta de histórias de mulheres desempoderadas, que não acreditavam em si, que tinham autoestima baixa, e de repente vem para o esporte aos 40 anos de idade, aos 50 anos de idade, e encontra esse autoconhecimento, né, e melhora a autoestima, e se encontra mesmo no esporte, não tem preço, né? Eu saio de casa assim, oba, vou pro beach tênis, meu dia vai começar melhor, ou vou fechar com chave de ouro o meu final de semana, que é o treino de domingo. Então, assim, isso aí pra mim já é uma coisa muito transformadora, que eu nunca tive essa vontade de sair pra praticar atividade física nenhuma. Nem nos meus melhores sonhos eu achei que eu ia ser empresária, né, que eu ia continuar fazendo aquilo que eu faço, com o pé na areia. Então, assim, foi um grande presente aí da vida, poder atuar na área que eu sempre atuei, poder transformar a vida das pessoas, poder contribuir para a inclusão social, que eu acho que o esporte tem essa característica. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso assim, com o beach tênis. Então, foi uma grata surpresa. E a gente encerra por aqui. Você já segue o nosso perfil no Instagram? É o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Tem uma sugestão de reportagem? Mande para repórterjustiça@stf.jus.br. Na semana que vem, a gente tem um novo encontro. É isso mesmo. Tchau, tchau.
Créditos finais. Produção Marcela Luiza. Reportagem Leonardo Ferreira e Renata Teodoro. Edição de texto Leonardo Ferreira. Cabelo e maquiagem Kelly Matheus. Cinegrafia Jefferson Martins, Lúcio Ribeiro e Luiz Guilherme. Assistência técnica Kleber Leite e Paulo Paz. Edição de pós-produção Patrick Gomes e Thiago Lopes. Videografismo Lucas Matias. Audiodescrição visual e roteiro Kainan Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.